Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Nessa terça-feira vamos começar o dia pensando um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu. Eu queria ler um trechinho do capítulo 8 de Romanos, que fala de algo maravilhoso e eu queria compartilhar com você. Ele diz assim, a partir do versículo 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Eu comecei essa semana falando sobre o otimismo cristão, né? Que é diferente do otimismo da autoajuda, aquele otimismo do autoestímulo. Não tenho nada contra a pessoa ter pensamento positivo, né? É importante você desenvolver o seu próprio entusiasmo, o seu otimismo. Mas o otimismo cristão, ele não é baseado no autoestímulo mental, no exercício do positivismo pessoal. Ele é baseado numa relação pessoal com Deus. Nós estamos numa ligação íntima com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, numa aliança. E por causa disso, a nossa fé nos leva a um estado de acreditar que Deus transforma todas as coisas de acordo com a graça dele, com o amor dele, para o nosso bem. É isso que a palavra de Deus diz no livro de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Portanto, eu quero que você pense hoje sobre essa questão, o quão importante é você aprender a desenvolver um estado de paz, de tranquilidade, de confiança, de otimismo, de positivismo, mas baseado naquilo que você tem da parte de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus quando você tem uma ligação com Ele através de Jesus, o seu Filho. O sangue de Jesus, que foi derramado por todos nós, é a garantia de que Deus nos ama e de que Deus trata conosco não como Deus e servo, Ele trata a gente como filhos amados, né? É importante que a igreja descubra a graça de Deus, o amor de Deus, né? Que se liberte dessas culpas, dessas neuroses, desse estado constantemente culpado diante de Deus, porque isso não traz a visão correta sobre o verdadeiro amor que Deus tem por nós. A graça de Deus é o evangelho da vitória. O evangelho de Jesus Cristo é chamado o evangelho da graça, ou seja, o evangelho em que Deus fez tudo por nós para que nós possamos ter liberdade de nos achegarmos a Ele. E nesse texto de Paulo, ele fala claramente isso, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem doença, nem altura, nem profundidade, nem o diabo, nem anjo nenhum, nem ET, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, quem tem essa confiança tem uma vida ótima, uma vida positiva,
uma vida otimista, uma vida que crê no amanhã, uma vida que crê no hoje, né? Se você tem Jesus, se você tem ligação com o Pai, você pode ser uma pessoa livre, otimista, positiva, perseverante. Você pode doar sem esperar nada em troca, não é isso que Jesus falou no Evangelho? Quando você empresta, nem espere nada em troca. Se você achar que deve abençoar uma vida, dê. Por quê? Porque você está numa íntima ligação com um Deus que te dá abundantemente tudo aquilo que você dá. Se você se doa, Deus doa dele para você. É o que está escrito aqui, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 32 de Romanos 8. Você não crê nisso? Se você crê nisso, você deve viver com liberdade, sem amarras, sem prisões, sem cadeias ao materialismo, sem estar preso à tirania, né, dos julgamentos humanos. Porque nenhum crente justificado pela graça de Deus deve viver debaixo de tirania de ninguém, de acusação de igreja, de pastor, de irmãos, de concílios. Se você tem uma consciência livre na presença de Deus, viva com consciência de que Deus te justificou em Cristo Jesus e te deu paz com Ele por meio da cruz de Cristo, e ninguém pode intentar qualquer acusação contra os escolhidos de Deus. É o que Paulo está dizendo nesse texto. Ninguém, nem o cardeal mais supremo de qualquer religião ou de qualquer igreja pode chegar e apontar para o mínimo do cristão que está aliançado com o sangue do Cordeiro e que tem essa segurança de consciência, que vive em paz, que vive na presença de Deus, que é capaz de viver no planeta Terra de maneira abençoada, sem preocupação nenhuma com o futuro, com o presente, com os homens, com as circunstâncias. Isso sim é otimismo da parte de Deus. Você tem que ter isso para que a sua vida seja alicerçada no grande evangelho da graça de Deus. Aleluia! É tão maravilhoso pensar sobre isso. Vamos orar juntos. Pai, glória ao teu nome pelo evangelho da graça, que nos une a ti de uma maneira absoluta. Jesus disse: está consumado, não há mais nada o que fazer. Jesus realizou todas as coisas para que nós possamos entrar com um descanso absoluto na presença do Senhor e dizer: Senhor, glória ao teu nome, porque o Senhor me faz filho de Deus, me faz perdoado, me faz justificado eternamente, traz sobre a minha vida a esperança da glória. Aleluia! Todas as coisas que nos são dadas por Cristo Jesus, aleluia, vieram por meio da sua graça, do seu sacrifício eterno. Abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem hoje, para que eles tenham segurança, firmeza no Evangelho, de viver uma vida plena, sem culpa, sem mancha, sem mácula, com segurança na presença do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã para a glória do Senhor. Amém.